Bom dia, meu povo, iniciando mais uma missão nesse ano 2023, agora no Rio Macauã, onde nós vamos estar aí visitando 9 comunidades nessa semana. Iniciamos hoje, quinta-feira, dia 20 de março, e voltamos, se Deus quiser, na terça-feira, dia 25. Então, como são 9 comunidades, são 4 dias e meio de missão, mas a volta lá de cima é um pouquinho demorada, já que são 7 horas, né? Aí o Roberto, que veio nos acompanhar aqui, junto com outras pessoas, e a nossa equipe da missão lá já dentro do barco, só me esperando, então o Raimundo, as irmãs Mônica e Olindina, e dessa vez vamos levando também o Frei Moisés Valério, que vai fazer essa primeira experiência de missão no Macauã. Agora são 8h30, 9h30 nós temos a primeira missa, então vamos correr aí para poder chegar no horário lá na próxima comunidade. Pedir que Deus sempre nos abençoe e nós possamos fazer uma ótima missão. Com grito de alegria, proclamai aos confins de toda a terra. O Senhor nos libertou, aleluia. O Senhor nos libertou, aleluia. A escuridão passou, a luz do céu surgiu. O Cristo, nosso irmão, seu povo rei, ele está entre nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deus Todo-Poderoso, que abençoe esta água, a água que é sinal de vida, que é recordar esta vida nova que estas crianças são chamadas a ter a partir do batismo. Rezemos. Ó Deus, pelos sinais visíveis dos sacramentos, realizais maravilhas invisíveis. Ao longo da história da salvação, vós vos feistes da água para fazer-nos conhecer a graça do batismo. Já na origem do mundo, o vosso Espírito pairava sobre as águas, para que elas concedessem a força de santificar. Nas águas do dilúvio, prefigurastes o nascimento da nova humanidade, de modo que a mesma água sepultasse os vícios e fizesse nascer a santidade. Concedestes aos filhos de Abraão atravessar o mar vermelho a pé enxuto, para que, livres da escravidão, prefigurassem o povo nascido na água do batismo. Vosso Filho, ao ser batizado nas águas do Jordão, foi ungido pelo Espírito Santo. Pendente da cruz, do seu coração aberto pela lança, fez correr sangue e água. Após sua ressurreição, ordenou aos apóstolos: ide, fazei todos os povos discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Olhai agora, ó Pai, a vossa igreja e fazei brotar para ela a água do batismo.
Que o Espírito Santo dê por esta água a graça de Cristo, a fim de que homem e mulher, criados à vossa imagem, sejam lavados da antiga culpa pelo batismo e renasçam pela água e pelo Espírito Santo para uma vida nova. Nós nos pedimos, ó Pai, que por vosso Filho desça sobre esta água a força do Espírito Santo, e todos os que pelo batismo forem sepultados na morte com Cristo, ressuscitem com Ele para a vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós iremos então fazer as promessas do batismo, que os pais e padrinhos vão fazer em nome das crianças, e depois a seu tempo, por ocasião da crisma, da primeira Eucaristia, poderão também renovar as suas promessas. As primeiras 3 perguntas é o renuncio, as outras 3 o creio. Para viver na liberdade dos filhos de Deus, vocês renunciam ao pecado? Renuncia. Para viver como irmãos, vocês renunciam a tudo que causa desunião? Renuncia. Para seguir Jesus Cristo, vocês renunciam ao demônio, autor e princípio do pecado? Renuncia. Muito bem, agora eu creio. Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Creio. Vocês creem no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Creio. Muito bem, esta é a nossa fé que da Igreja recebemos e sinceramente professamos. Razão de nossa alegria em Cristo nosso Senhor. Amém. Se vocês querem que a Glenda seja batizada na fé da Igreja que acabamos de professar, Glenda, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acabamos de professar. Enzo Gabriel, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pronto, rapaz. Ana, seja batizada na fé da Igreja que acabamos de professar. Sim. Ana, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querem que o Henrique Gabriel seja batizado na fé da Igreja que acabamos de professar? Assim nós te pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, que abençoe esses teus filhos e filhas aqui reunidos, de modo especial o casal Laura e Rosa, para que possam ser constantemente testemunhas do amor de Deus nesses seus 40 anos de matrimônio. Tudo isso nós te pedimos ao Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Celebramos pela manhã aqui na comunidade do São Bento, onde realizamos a Santa Missa, também 5 batizados. Agora, 1h da tarde, nós vamos dar continuidade aí à nossa caminhada ao longo do rio Macauã, para subirmos até a comunidade da Liberdade, onde teremos a segunda missa do dia de hoje. Aqui na casa do Lauro e da Rosa, nós também almoçamos, descansamos um pouco. O Lauro armou umas redes para nós aqui na igrejinha mesmo, E a casa dele está mais ali atrás, onde nós fizemos as refeições. E agora então é só seguir adiante para a próxima comunidade, que a gente tem que entrar um pouquinho, porque a comunidade agora é de centro. Então a gente vai ter que entrar ou de animal ou de quadriciclo. Vamos ver lá como é que vai ser essa nossa entrada.
Lá a gente celebra a missa e pernoita, né? Então que você continue nos acompanhando nesse Diário da Missão aqui no Rio Macauã nesse ano de 2023. Já já nós se encontra, Raimundo. O pessoal seguindo aí na frente. As irmãs já foram na frente do quadriciclo. Agora vai o Raimundo e o Cauã de cavalo, levando as bolsas. E eu e o Frei Moisés Valério vamos esperando aqui. Daqui a pouquinho o quadriciclo chega pra gente ir pra lá, que a missa hoje é lá no centro. Aí vem a condução que vem buscando os que foram deixados para trás. Condução que vai nos levar lá para a comunidade onde nós vamos celebrar a Santa Missa. Então, um pouco de gente foi de quadriciclo na frente, outro pouco foi de animal. E agora eu e o Frei Moisés Valério vamos de quadriciclo para poder daqui a pouquinho estar celebrando a missa lá na comunidade. É sempre uma alegria podermos nos reunir e juntos celebrarmos a Santa Missa nas comunidades da Zona Rural, nessa desobriga agora do Rio Macauã. É nosso primeiro dia, já a segunda comunidade, com a graça de Deus, né? Então, que nós possamos bem participar desse momento, que é um momento único na vida da comunidade, que é podermos celebrar a Santa Missa aqui. É claro que depois, sempre que a gente vai na cidade, tem a oportunidade também de participar da Santa Missa. Então vamos ficar de pé, vamos dar início ao nosso canto de entrada. Anunciai com grito de alegria, proclamai aos confins de toda a terra. O Senhor nos libertou, aleluia. O Senhor nos libertou, aleluia. A escuridão passou, a luz do sol surgiu. O Cristo, nosso irmão, seu povo redimiu. Anunciai com grito de alegria, proclamai aos confins de toda a terra. O Senhor nos libertou, aleluia. O Senhor nos libertou, aleluia. Aqueles que costumam acompanhar a reflexão diária que nós fazemos da Palavra de Deus pelos programas do rádio, devem ter percebido que ao longo de toda essa semana nós estamos lendo o capítulo 3 de São João. E é interessante porque ao longo de todas as semanas da Páscoa, nós vamos meditar sobre pontos importantes para a nossa vida de fé. E durante essa semana nós vemos então Jesus que fala a Nicodemos dizendo, olha, é necessário nascer do alto. E diante daquilo que responde Nicodemos, que pergunta, mas como pode alguém nascer se já é velho? Jesus responde que esse nascer do alto é o nascer da água e do Espírito. Então, com esta leitura, durante toda essa semana, nós somos convidados a refletir sobre a realidade do nosso batismo. Com certeza, todos nós aqui já fomos batizados. Alguns, na grande maioria, muito pequeninos, né? Talvez o seu batismo tenha no máximo uma foto como recordação e olhe lá, né? Quando não é só o testemunho do pai e da mãe que vão lá e diz, não, realmente foi batizado. Porque teve um tempo aí que para tirar a foto era meio complicado, né? Hoje, com o telefone na mão, a gente tem foto que não sabe mais nem o que fazer com as fotos, né? Mas antigamente a foto era coisa rara, né? O povo, quando vinha a foto, ficava todo mundo alegre e contente. Mas, no entanto, aquilo que nós vivemos lá quando crianças, outros viveram como adulto, porque se eu não me engano, você foi batizado da adulto, não foi não? Foi você que foi batizado outra vez? Foi não. Não? Muito parecido então. Achei que fosse. Mas, né, já teve batismo de adultos aqui também. E o que faz o nosso batismo? O nosso batismo nos coloca na vida de Cristo. E é por isso que toda essa leitura do Evangelho 3, do capítulo 3 do Evangelho de São João, ela é conhecida então por essa liturgia batismal. E hoje Cristo nos coloca dois aspectos. Primeiro, somente aquele que vem do alto pode dar testemunho daquilo que é do alto. Ou seja, somente quem convive com alguém pode dar testemunho daquela pessoa. Cristo conviveu com o Pai desde a eternidade,
nos últimos tempos assumiu a nossa natureza humana e caminhou conosco, então Cristo é quem pode nos ensinar e nos dar testemunho do Pai. É Ele que pode nos indicar como é o comportamento do Pai, quem é o Pai verdadeiramente. Se a gente for passar isso para nosso dia a dia, basta pensarmos, né? Quem é que tem autoridade para dar testemunho do rio Macauã? Quem mora no Macauã ou quem mora lá no Iaco? Quem mora no Macauã, né? Porque conhece o rio, sabe as curvas, sabe os baixos, sabe aonde tem que desviar, etc e tal. A mesma coisa é o que fala Jesus hoje. Olha, eu sou a testemunha verdadeira do Pai. Se quiserem acreditar em mim, bem. Se não quiserem acreditar, aí tem as consequências depois desse não acreditar. Então é onde ele convida-nos para que nós possamos acreditar no Filho. O Filho é Ele é o Filho do homem, Ele é aquele que veio nos trazer a salvação. E esse acreditar é um acreditar de dois modos. É um acreditar que Ele é o Messias, que Ele é o nosso Salvador. Nós celebramos isso, inclusive, quando celebrávamos a Páscoa, há 2 domingos atrás, mas acreditarmos também no seu testemunho, acreditarmos também no seu anúncio. E aí ele diz, aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Nós poderíamos dizer, então, a partir dessa fala de Jesus, que o acreditar nele é o divisor de águas. É o que vai nos colocar ou à esquerda ou à direita. Vai nos colocar ou para os cabritos ou para as ovelhas, como ele mesmo nos recorda em outra parábola. Então, todos nós somos convidados a acreditar nele. Quem adere à fé, quem acredita nele, tem a vida eterna. Quem, no entanto, não acredita, procurou, digamos assim, a condenação para si mesmo, porque Deus não nos condena, mas nos deixa livres para escolher se queremos seguir o seu caminho ou não. No entanto, nós deveríamos ter sempre presente que esse acreditar que nos fala Jesus Cristo não é um acreditar da boca para fora, mas é um acreditar que se manifesta na nossa vida. Porque tem muita gente por aí que quando vocês indagarem, perguntarem se acreditam em Deus, vão dizer que acreditam, mas fazem coisas totalmente contrárias àquilo que a palavra de Deus e o Evangelho nos ensina. Então, no fim das contas, não é que acreditam. Às vezes tem medo de dizer aquilo que realmente pensam, né? Porque quem acredita, a sua vida, as suas obras, tem que corresponder àquilo que professam na fé. Inclusive, às vezes a gente faz aquela primeira oraçãozinha e a gente fica muito assim, no automático e não presta atenção, mas inclusive era isso que nós pedíamos na oração inicial. Para que a nossa vida traduzisse a nossa fé, para que a nossa vida fizesse manifestar a fé em Cristo na qual nós acreditamos. Porque nós dizíamos assim, concedei-nos a Deus que vejamos frutificar em toda a nossa vida as graças do mistério pascal. Toda a nossa vida deve ser um contínuo demonstrar que nós acreditamos em Deus. E isso acontecerá quando nós aprendermos a vivência do nosso batismo, ao qual essa leitura nos remete hoje. A segunda leitura da carta aos Romanos que nós fazemos, como a leitura do Novo Testamento no Sábado Santo, ela é muito pontual quando São Paulo vem dizer assim, olha, pelo batismo nós somos convidados a morrer com Cristo para o pecado e ressurgirmos com Ele para uma vida nova. É aquilo que durante a Quaresma a gente foi falando da conversão, da mudança de vida que tem que acontecer, iluminada pela Palavra de Deus, ao longo de todo o nosso dia a dia. Então, quando a gente fala que quer ver frutificar em toda a nossa vida as graças do mistério pascal, é procurarmos no nosso dia a dia morrermos para o pecado, ressurgirmos com Cristo para uma vida nova, deixarmos de lado aquilo que nos afasta de Deus, assumirmos aquilo que nos aproxima dele. Mas devemos ter a certeza, no entanto, que a nossa fé deve traduzir-se em gestos, em atos, em obras concretas. Não é só dizer eu acredito e fazer as obras que demonstram o contrário, né? Então, por isso que nós pedíamos para que todo esse mistério possa frutificar na nossa vida.
e que assim realmente possa acontecer no nosso dia a dia, nós possamos professar constantemente a nossa fé no Cristo, através da nossa oração, através da nossa palavra sim, mas principalmente por meio da nossa vida. Concluímos aí nosso primeiro dia de missão com a celebração aqui na comunidade da Liberdade, né? Então, nosso primeiro dia de missão, a nossa segunda missa foi aqui. É um centro, não é um centro muito distante, é um centro que deve dar uns 20 minutos de distância da beira do rio. E aqui então realizamos a Santa Missa e vamos concluindo esse primeiro dia com a graça de Deus. A missa muito bem participada, algumas pessoas ainda conversando aí, outras já vão fazendo o seu retorno para suas casas, já que tem que retornar de animal ou então retornar a pé. Mas então queremos louvar, agradecer a Deus por esse primeiro dia de missão, pedir que Ele continue nos abençoando. Por aqui mesmo vamos passar a noite, vamos passar a noite lá na casa da Sônia e do Bebezão, aquela casa grande lá no fundo, e amanhã continuarmos a nossa missão aí ao longo do rio Macauã, que vai se concluir somente na segunda-feira com a nossa última missa. Todos possam aí nos acompanhar e que tenhamos uma boa noite de descanso.